Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui vamos fazer uma peça com esses square ou quadradinho, né? Como muitos conhecem, quadradinho da vovó. Vamos precisar de 13 quadradinhos desse. Vou fazer aqui, eu já tenho 12, ó. Todo colorido. E vou fazer o último com vocês. Então, usa bem pouquinho fio, ó. São esses sobras de fio. Vendo? É bem pouquinho aqui para fazer o começo. E depois vocês podem estar usando o verde de preferência para fazer a segunda carreira. Vamos fazer uma bolsa em crochê, tá? Vi no Pinterest uma foto, então vou fazer para vocês. E para base, vou usar o Euro Roma número 6 na cor cru. Vamos fazer com agulha 3,5 e usar a tesoura para os arremates. Então, vamos lá? Nós vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria, tá? Ó, e pra vocês também uma sugestão, com esses square vocês podem estar fazendo capa de almofada, tapete, caminho de mesa, então dá pra fazer vários trabalhos, tá? Então aqui eu vou fazer com esse mesclado em lilás, tá? Vamos começar fazendo um círculo mágico. Quem não souber pode fazer 6 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes. E aqui dentro do círculo, vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Fiquei com 3 a contar das correntes. 2 correntinhas de espaço. E dentro do círculo, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes de espaço, laço agulha e novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes e vou repetir mais uma vez 3 pontos altos. Duas correntes e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou fazer uma corrente e já arremato. Tá vendo? O colorido, então, vai bem pouquinho. Então, vocês usem mesmo as sobrinhas que tiverem aí de cor. Aí, puxa aqui o fiozinho pra fechar o miolinho e aí fica assim, ó. Antes de pôr o verde, vou trazer esse fio para ele ficar preso. Ó, vou passar entre os pontos, puxo para frente, puxo para trás e vou passar aqui mais pelos pontos, ó. Tá vendo? Até chegar no espacinho. Pode ver que aqui os meus também estão todos para fazer o arremate ainda, ó. Feito isso, vamos fazer o verde. Com o verde de sua preferência, mesclado, vou aqui em um dos espaços e vou amarrar. Amarrei e dou mais um nó. Vou introduzir a agulha, puxar o fio e vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E mais 2 pontos altos. Fiquei com 3 a contar das correntes, ó. Fazer 2 correntes de espaço e no mesmo espacinho, 3 pontos altos. Estamos fazendo aqui o leque. Tá? Então, fiquei aqui com o leque. Vou fazer 2 correntes de espaço, laço a agulha, vou no próximo espacinho e vou repetir o leque. 3 pontos altos.
2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espaço. Novamente 2 correntes e vou repetir o leque. Então, em cada espacinho vai ter um leque, tá? É muito facinho de fazer, rapidinho vocês fazem. 2 correntes. E aqui, ó, onde eu já puxei o fio, aqui eu vou deixar ele atrás para poder ficar preso, tá vendo? Vou fazer aqui também o leque. 2 correntes. E repito aqui os pontos altos. Duas correntes e vou aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e pode arrematar também. Vendo? Fica assim. Agora vamos para a cor cru. Antes de começar o branco, eu vou arrematar esses fios aqui atrás, ó. Vou cortar esse excesso, porque quando eu fiz os pontos, eu já coloquei ele atrás e já fui prendendo, tá vendo? Esse aqui também. Aí, só esse aqui, que depois nós temos também que passar ele por entre os pontos e amarrar, tá? Então, eu deixo ele por último. Aqui, vamos fazer da mesma maneira que fizemos aqui nesse mesclado. Vou puxar o fio pra frente e pra trás. Vendo? Por entre os pontos, ó. Pra ele ficar preso. Então, é só ir puxando assim. Vendo? Aí, depois aqui vai os pontos, né? E ele fica preso. Agora, aqui com o fio cru, vamos aqui em qualquer cantinho do leque e vamos amarrar também. Tá 2 nó. Aqui, eu já prendo ele também, esse fio. Então, vamos puxar pra frente. E vamos fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vou repetir o leque, tá? Onde é leque, vai ser leque. Fiz os 3 pontos, contando com a correntinha. 2 correntes, ó, o fiozinho tá aqui, eu já deixo ele pra ficar preso. E faço aqui mais 3 pontos altos, pra formar o leque. Tá? Fica assim. Agora, aqui, vou fazer somente uma corrente de espaço. Laço a agulha e vou pro espaço de correntinha, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de espaço, laço a agulha e vou aqui, ó. Já tenho aqui onde tem o leque, eu vou repetir o leque, tá? Se o ponto de vocês for muito apertadinho, pode continuar fazendo 2 correntinhas de espaço, tá? No meu, com uma correntinha, fica bom. Então, eu repito o leque. E aí, vai ficando assim, ó, tá? Vou fazer aqui da mesma maneira, porque é repetição, ó. Uma corrente, no espaço de correntinha, 3 pontos altos. Uma corrente, já cheguei onde tem o leque, então eu vou repetir aqui o leque, tá? Então, é dessa maneira até chegar onde começamos e fecho com ponto baixíssimo.
Cheguei aqui onde começamos e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, ele fica assim. Vamos fazer mais uma carreira, tá? Aqui vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque, ó. Aqui eu tenho o meio do leque, eu vou fazer um ponto baixíssimo dentro, tá? Aqui eu vou repetir o leque, eu vou fazer as 3 correntes, 2 pontos altos, formei um lado do leque, 2 correntes, e agora eu formo o outro lado do leque, 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente de espaço e no espaço de correntinha da carreira anterior, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de espaço, no próximo espaço de correntinha, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço e aqui eu já cheguei no leque, então aqui eu vou repetir o leque, tá? Então, vai ser dessa maneira, pela volta toda do square. Ou quadradinho da vovó, como muitos conhecem, né? Esse modelo, eu vi uma foto no Pinterest e não tinha o nome da pessoa ou quem criou. Então, quem souber, pode estar me dizendo, tá? Para mim poder estar colocando os créditos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Porque tem vários modelos, né? Então, é só seguir assim, da mesma maneira, tá? Ó, pela volta toda, fechar com ponto baixíssimo e pode arrematar. Então, como eu falei, vou fechar com ponto baixíssimo, na terceira correntinha, fazer uma corrente e arrematar. Então, aqui está pronto, ó, mais um square, tá? Então, aqui eu fiquei no total de 13 square, tá? Ó. Assim, todos iguais, tá bom? Agora, vamos fazer a união deles. Então, aqui com meus square pronto, já todo feito o arremate no avesso, ó, estão todos limpinhos. Vou pegar 2. E com a minha agulha de tapeçaria, ó, já coloquei aqui um pedaço de fio. Vou pegar um pelo avesso e o outro pelo direito, ó. Vou passar o fio aqui, ó, por entre os pontos aqui, que é do lado do avesso. Deixar um pedaço de fio para depois amarrar esse fio, ficar bem preso, tá? Aqui eu tenho o meio do leque. Eu vou passar aqui, ó, tem as 2 correntinhas, eu vou passar aqui na primeira. E aqui eu tenho o outro leque, ó. Tem as 2 correntinhas, eu vou passar aqui na primeira também. Vou aqui atrás e vou pegar aqui, ó, tem a segunda correntinha, ó. Vou pegar na próxima correntinha também do lado de cá, ó. Fiquei com as 2 na agulha. Aí, eu puxo o fio. Agora, aqui nós temos, ó. Próximo ponto, pego somente a argolinha de dentro. E aqui também somente a argolinha de dentro, ó. Fiquei com as 2 na agulha. Puxo o fio. Aqui eu tenho o próximo ponto, então vou pegando somente as argolinhas que ficam de dentro. E vou passando o fio, ó. Vendo? Fico com as 2. Ó, somente as 2 de dentro. Aí, vou fazendo assim até chegar aqui no próximo leque.
Se vocês tiverem outra maneira de fazer a união, vocês podem fazer, tá? Eu gosto de fazer dessa maneira e acho que é bem fácil também. Depois dá um acabamento legal na peça. Tá, então vou fazer o meu até chegar no próximo leque. Já cheguei aqui onde tem novamente os dois leques, tá, ó? E aqui onde tem as duas correntinhas de cada um. Vou pegar dentro delas e passar a agulha com o fio. Na próxima, vou fazer da mesma maneira. Tá? Olha só como vai ficando. Ó. Vendo? Fica a união dessa maneira. Eu gosto porque dá esse acabamento aqui no meio da peça, ó. Então, feito isso, ó. Aí aqui eu vou vir pelo avesso. Eu vou passar o fio aqui entre os pontos para poder fazer o arremate, tá? Cuidado para não puxar demais, para não ficar torta aqui atrás. Aí eu vou passar por entre os fios e vou fazer nó aqui, ou vocês façam da maneira que achar melhor, tá? Aí vai prendendo e depois é só arrematar esse fio. Eu vou prender esse fio que é o do começo, tá? E já volto com vocês. Já fiz a união aqui do meu e já arrematei, tá? Reserve esses dois. Agora, vamos fazer novamente a união de mais dois, da mesma maneira que fizemos esse aqui, tá? Então, eu vou unir aqui os meus dois, igual eu fiz esse primeiro. Somente a união aqui no meio, tá? Então, aqui já fiz a união do meu segundo, ó, tá vendo? Tenho aqui o primeiro e o segundo, tá? Feita a união da mesma maneira. Então, deixei eles aqui do ladinho. Agora, vamos fazer a união com 3 square, tá? Da mesma maneira, eu vou unir aqui e aqui, tá? Somente aqui nesses dois. Vou unir os 3, tá? Aqui e aqui da mesma maneira que fiz aqui nos primeiros, tá bom? Então, eu vou unir o meu e já volto com vocês. Então, aqui já fiz, ó, a minha união dos 3 square, tá? Fica dessa maneira. Aí, reserva, tá? E aqui eu tenho o restante dos square, então eu vou fazer da mesma maneira, ó. Unir aqui os 3, tá? Vou reservar e depois eu vou vir e unir os 3 restantes que falta, tá? Da mesma maneira. Vou unir, tá? Esses aqui da mesma maneira. Então, eu vou unir aqui os meus e já volto com vocês. Então, aqui já uni a parte, né, que eu falei pra vocês. Então, ficamos assim, ó, 3 partes de 3 square, tá vendo? 1, 2, 3, e 2 partes com 2 square. Agora, vamos fazer as próximas união. Então, aqui eu tenho as minhas partes, né, as 3 partes, ó, com a união de 3 square cada um, e aqui as 2 partes com a união de 2 square. Vou pegar um de 2 e um com 3, tá? Esses aqui reserve. Com agulha de tapeçaria e um fio. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, tá? Deixando um. Vou começar a prender aqui. Tá, ó, só que eu vou virar aqui pra mim é melhor. Começar aqui pelo canto, tá? Então, da mesma maneira que fizemos a união, vou vir aqui, ó, no avesso, passar a agulha. E depois eu vou amarrar esse fio. Aqui eu tenho as 2 correntes, vou introduzir aqui na primeira. Já ponho outra aqui, vou pegar aqui, ó, tem as 2 correntinhas dele, vou vir pegando na primeira. Vendo, ó?
Passo por dentro. E vou pegar na próxima argola. E na outra do outro lado, ó. Vou puxar o fio. Agora é só seguir fazendo a união. Da mesma maneira, pegando as duas argolinhas e passando o fio. Vendo? Então, é só ir fazendo assim, da mesma maneira, até chegar aqui onde tem a união, tá? Aí eu volto com vocês. Cheguei aqui onde tem a união dos square, tá vendo, ó? Aí aqui, ó, tá vendo? Aqui tem onde é o meio do leque. Então, eu vou pegar aqui, ó, nessa argolinha do de trás e na argolinha do da frente, ó. Vendo? Aí, puxa o fio. Aqui tem a outra argolinha e aqui também, ó. Então, é só ir pegando cada argolinha que tiver à frente, ó. Aqui a argolinha e aqui também. Tá vendo? Aqui já tá no meio do leque, ó, aqui também. Então, é só seguir dessa maneira. Aqui tem mais um. E aqui também tem o último. Aí, aqui nós chegamos aonde tem o espacinho e o bloquinho de 3 pontos altos, ó, atrás também. Então, vai pegar da mesma maneira, ó, as argolinhas de cada um, ficando com as duas e puxa. Ó, duas e puxa. E aqui já é do bloquinho. Então, é só seguir dessa maneira, pegando todas as argolinhas, ó. Uma de cada lado. Vou fazer o meu até chegar aqui no outro leque. Cheguei aqui onde tem o final, que é o leque, tá? No meio dele, vou pegar a argolinha de trás e a da frente e vou fechar. Aqui é o último, ó, onde é bem a união, ó, do square e a última aqui da frente, tá vendo? E aí, puxa. Aí, pelo avesso aqui, é só fazer da mesma maneira pra arrematar. Passa entre uns fios e arremata, tá? Aí, ficou dessa maneira. Deixa eu virar pra vocês verem que é assim, tá? Ficou dessa maneira. Vamos pra próxima união. Então, feita a união, fica assim. Agora, vamos pra próxima. Aqui, de 3 square, ó. Vou pegar esses 3 square e vou aqui, ó, colocar aqui, tá? Deixando passar um pro lado. Aí, vou costurar da mesma maneira que costurei aqui esses dois, vou costurar aqui os dois também, tá vendo? Até chegar aqui no final e arremata. Então, da mesma maneira que eu costurei, vou costurar aqui e arrematar. Então, eu vou fazer o meu e volto com vocês, tá? Porque como eu já mostrei, não preciso ficar costurando toda vez que fica igual. Então, aqui, ó, já fiz a união, tá? Aí fica assim, tá? 2, 3 e 3. Agora, vamos para a próxima união com o square de 3 também, tá? Aí, aqui, ó, vamos jogar novamente pra cá, tá? Vamos fazer a união nesses dois, deixando um passar, tá? Então, eu vou fazer da mesma maneira a união aqui nesses dois. E aí, arrematar. E volto com vocês. Terminei, então, aqui mais uma união, tá? Então, fica dessa maneira, tá? Olha como é que tá. Agora, vamos para a última união aqui, com o square de 2, tá? Vamos colocar aqui, vendo? Dessa maneira aqui. E aí, vamos fazer a união aqui e arrematar, tá? Da mesma maneira, a união e arrematar.
Terminei, então, aqui a minha união, tá? Então, fica dessa maneira, ó. Assim, eu vou puxar pra vocês verem como tá. Ó, nesse esquema aqui, tá bom? Agora, aqui eu vou virar pelo avesso, tá? O avesso tá aqui pra cima. Vou pegar aqui a ponta, ó. Vou puxar. E olha só como que vai ficar, tá vendo? Essa ponta vai aqui onde tá o square sozinho, ó. Tá? Ó. Esse square, ele vai virar pra cá, onde vamos fazer a união, tá vendo? E esse square que tá aqui, ele vai virar pro lado de lá, ó. E aí, vai ficar assim, tá? Aí, vocês querem uma bolsa maior. Para uma bolsa maior, no squares, é só fazer a quantidade de carreira. Eu fiz apenas 2. Vocês podem fazer 3, 4, 5, dependendo do tamanho da bolsa que vocês querem, tá? Então, eu fiz só com 2 e aí fica num tamanho pequeno, tá? Para maior, é só aumentar aqui em cada square a quantidade de carreira, tá bom? Então, vamos fazer essa união agora de fechamento da bolsa. Com a agulha de tapeçaria e o fio, vou virar pra mim. Aqui é a abertura da bolsa, tá, ó? Vou pegar aqui, ó, nesse square de cima e vou passar aqui da mesma maneira que a gente fez nas outras união, tá? Deixa um pedaço. Aí, aqui vai vir pegando aqui, onde tem o meio do leque aqui, ó, do square, tá? Que vamos dobrar ele no meio, tá? Então, aqui tem, ó, o leque. Vou pegar aqui no meio desse leque e vou puxar o fio. Vou pegar na próxima argolinha do lado de lá e na argolinha do lado de cá. E vou puxar. Essa parte aqui, ó, a gente não faz a união, tá? Nessa parte aqui, a gente não faz a união, que aqui é a abertura da bolsa, tá? Então, a união é somente aqui, ó, tá? Então, aqui eu vou pegar argolinha por argolinha, ó, da mesma maneira que fizemos a união. Vendo? Então, eu vou fazer essa união. Vou fazer aqui até chegar aqui no leque, tá? Cheguei aqui onde tem, ó, a união, onde tem os leques, ó, desse lado e desse lado. Então, eu vou aqui, ó, no meio do leque de lá e pegar no meio do leque de cá. E puxa, vendo? Aqui na próxima argola, também, é só fazer a união. Vai juntando um com o outro. E aqui é só fazer da mesma maneira. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, tá? Tá vendo? Só seguir fazendo assim por todas as argolinhas, tá? Até chegar novamente aqui onde tem o leque. Fiz aqui, então, união, ó, cheguei aqui onde tem os dois leques novamente. Então, vou pegar aqui de um lado e do outro e ir fazendo da mesma maneira, fechando. Bom? Aqui. E agora, já estamos aqui nesse lado, ó. Então, aqui é só fechar, pegando a argolinha de cada lado, ó. Então, vou fechar o meu até chegar aqui. Então, aqui, ó, fechei. Cheguei aqui onde tem a união de todos, ó.
Aqui está um leque, aqui o outro. Então, aqui ainda tem um ponto. Vou só finalizar esse ponto, tá? Ó. Tá? Ficou fechadinho. É só passar aqui por dentro, puxa aqui a agulha. Vendo? E aí, faz o arremate lá dentro, tá bom? Essa lateral eu já fiz também, ó, como ficou. Então, vocês vão fazer da mesma maneira que eu fiz esse lado, vocês vão fazer o outro lado, tá? E aqui fica, ó, a abertura da bolsa. Vendo? Não costura aqui, nem aqui, tá? Senão fecha tudo. Aí, aqui, ó, fica assim. Agora, eu vou fazer os arremates e vamos depois para a próxima parte. Agora, com a agulha de crochê e com o fio, nós vamos aqui, ó. Tem a abertura da bolsa, tá vendo? Aqui tem a lateral. Vamos abrir aqui. E vou prender o fio aqui, ó, no meio do leque. Vou dar aqui 2 nós. E aqui nós vamos fazer um acabamento com pontos baixos. Então, eu prendi, fiz uma corrente e aqui um ponto baixo. Agora, eu sigo fazendo ponto baixo, ó. Cada argolinha, um ponto baixo. Cada ponto de base, né, um ponto baixo. Aqui onde tem a correntinha de espaço, também um ponto baixo. Então, é só seguir fazendo pontos baixos para cada ponto de base, ó. Um ponto baixo. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui na união. Cheguei aqui onde tem a união, ó, aqui tem o meio do leque, eu vou pegar por dentro dele e fazer um ponto baixo. Aqui na união também um ponto baixo. No meio do leque aqui, ó, já do outro lado um ponto baixo. E aqui eu já vou subir pro outro lado, ó, tá vendo? Então, vou pegando aqui em cada ponto de base e fazendo um ponto baixo, ó. Aqui tem o meio do leque, então um ponto baixo. E agora eu sigo da mesma maneira. Fazer assim até chegar aqui na ponta do leque. Cheguei aqui onde tem o leque, ó. Eu vou fazer aqui um ponto baixo dentro dele. E mais um. Fiquei com 2 pontos baixos dentro do leque. E sigo normalmente, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Tá? Então, é só seguir fazendo da mesma maneira, tá? Pela volta toda, ó, aqui na lateral, até chegar aonde começamos. Feito isso, fecho com ponto baixíssimo na correntinha que fizemos para começar, tá? Então, aí fica dessa maneira, passado tudo em volta, ó, com pontos baixos, tá? Agora, vamos fazer aqui parte da alça. Eu vou fazer uma quantidade de correntinhas e aí eu venho falar pra vocês, tá? Fiz, então, as correntinhas, um total de 105 correntinhas, tá? Aí, se vocês quiserem menor, é só fazer menos, e quiser uma alça maior, é só fazer mais correntinhas. Aí, agora aqui, é pegar aqui, deixar ela certinha, não ficar torcida, tá, ó. Tô acertando ela aqui, pra deixar ela certinha. Deixa eu puxar pra cá. Então, vocês pegam aqui do pezinho, ó, e vai passando a mão pra ela ficar certinha. Vendo? Aí, aqui, ó, prendemos aqui. Agora, nós vamos pro outro lado, ó, o mesmo lado, tá? Ó, que aqui do square. Desse outro lado, ó, que eu vou pegar no pezinho do ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou puxar o fio.
E aí, arrematar. Tá, aqui um lado. Então, do mesmo jeito que eu fiz esse lado, eu vou fazer agora as alças do outro lado, tá? Aqui temos os dois square. Então, eu vou fazer as 105 correntinhas, vou prender. Deixa eu pegar o fio aqui. Então, aqui, ó. Vou aqui no primeiro ponto baixo do meio do leque. Vou amarrar o fio. E aqui eu vou subir fazendo as correntinhas, ó. Vou fazer, então, 105 correntes. Feito aqui as 105 correntinhas também do outro lado, vamos pegar elas, ó, e passando a mão assim pra poder deixar ela certinha, pra não ficar enrolada. Tá vendo? Aí, aqui, vamos pegar aqui, ó, o square do outro lado, na primeira corrente, e vamos prender com ponto baixíssimo. Puxa o fio, faz uma corrente e arremata. Aqui. E arremata. Feito isso, então, aqui ficamos, ó, com as duas alças. Desse lado uma e do outro lado a outra, tá? Agora, vamos fazer a parte de preencher as alças, tá? Vou começar aqui, ó, vou prender aqui o fio. Vou amarrar. Eu vou puxar aqui o fio e vou fazer um ponto, uma correntinha, tá? Vou pro próximo ponto de base e vou fazer aqui agora pontos baixos. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo em cada ponto de base. E já vou escondendo o fiozinho que tem atrás, tá? Então, para cada ponto de base, um ponto baixo. Bem, então, vou fazer pela volta toda até chegar aqui onde tem a alça. Chegando aqui onde tem a alça, ó, vou fazer aqui mais um ponto baixo. Aí, veja a alça se não tá torcida pra ficar fazendo certinho aqui onde tem as correntes. Aqui eu tenho a primeira corrente, então, em cada correntinha de base, vou fazer um ponto baixo, ó. Então, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base das correntinhas da alça, ó. Tá? Vai ficando assim. Vou fazendo por todas as correntes, tá? Então, eu vou seguir fazendo por todas as correntes até chegar aqui do outro lado. Cheguei aqui já, ó, no final da alça, fiz todos os pontos baixos, e aqui eu vou, onde tem o ponto baixo, do meio do leque, eu vou fazer o ponto baixo. E sigo aqui fazendo ponto baixo na lateral, tá? Que aqui é a lateral da bolsa. Então, é só fazer assim, pontos baixos em cada ponto de base, até chegar aqui onde tem a alça do outro lado. Cheguei aqui onde tem já a alça do outro lado, ó. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. E aí, sigo aqui fazendo ponto baixo em cada ponto de base da alça.
Então, é só seguir da mesma maneira, ó. Ponto baixo, cada ponto de base. Então, vou fazer os meus até chegar do outro lado. Cheguei aqui, então, onde começamos, ó. Fiz a minha última correntinha aqui da alça. E vou aqui, ó, onde tem o primeiro ponto, e vou fechar com ponto baixíssimo. Não arrematem, tá? Então, ficou assim, ó. Vendo? Dessa maneira. Agora, aqui eu vou prosseguir fazendo novamente carreira de ponto baixo. Vou fazer uma corrente, vou no próximo ponto de base e vou fazer pontos baixos. Então, eu vou seguir novamente pela volta toda, fazendo pontos baixos. Então, vou fazer pela volta toda, chegando aqui, onde tem a alça, eu vou fazer em cada ponto de base da alça também pontos baixos. Então, vou fazer isso dos dois lados, por mais 2 carreiras, tá? Então, vou fazer por mais essa que estamos fazendo. Aí, vamos ficar com 2 na alça e mais a última que vai ficar com 3 carreiras, tá bom? Então, vou fazer mais essa e depois mais uma. E aí, eu volto com vocês. Terminei, então, aqui as minhas carreiras, tá? Aí, fechei com ponto baixíssimo, aonde começamos, tá? E aqui a alça ficou, ó, com 1, 2, 3 carreiras de pontos baixos, como eu falei, tá? E aqui, na parte da lateral, fica com 4 carreiras de pontos baixos, tá? Então, fica dessa maneira, ó. Uma grossura ótima para uma alça. Se quiser mais grossa, aí vocês continuem fazendo carreiras de pontos baixos, tá? Então, feito isso, ó, olha a alça como ficou, tá? Agora, aqui, vamos colocar um acabamento aqui para poder deixar a bolsa fechada, tá? Eu fiz aqui um cordão com umas 90 correntinhas. E vou passar aqui, ó, onde tem aqui o final aqui, tá? Tem os dois lados, onde junta o leque, tá, ó. Então, eu vou passar aqui de trás, ó, no de trás. Aqui eu tenho o meio do leque, ó. Vou passar pra cá. E aqui na frente também, ó, onde tá o meio do leque, ó. Tá? Vou passar pra cá. Desse lado, a mesma coisa. Aqui eu tenho o meio do leque, ó. Vou puxar ele. E aqui na frente também o meio do leque. Então, aí vocês puxem e vejam, tá? Na mesma direção. Vou colocar aqui um acabamento aqui nessa ponta. Vocês usem o acabamentinho que vocês tiverem. Eu tenho aqui umas miçangas, vou colocar ela. Tá? E fica a gosto de vocês. Pode fazer com crochê também, um acabamento na ponta. Fica a critério, tá? Vou passar aqui e já volto. Coloquei, então, aqui, ó, as miçangas na ponta, dei 2 nós e arrematei. Aí, aqui, é só fazer um laço, tá? Ou deixar assim solto mesmo. Ó, aqui eu vou fazer um laço pra vocês verem como fica. Olha só. Bom, olha que graça que ficou. Gente, eu adorei esse modelo. Olha só que linda que fica, olha dentro, tá? Ó, aqui eu amarrei, mas tá vendo? Até que cabe bastante coisa. Esse é o tamanho pequeno. Deixa eu medir pra vocês.
Ó, eu medi e aqui na largura tem 28 centímetros, tá? Ó, pra vocês verem agora aqui no comprimento. Vou pegar aqui, ó, da ponta. Tem embaixo. Também dá 28 centímetros, tá? Então, ficou 28 por 28. Então, se vocês quiserem maior, é como eu expliquei, tá? Aumentem aqui a quantidade de carreira nos square, que daí faz o tamanho médio e o tamanho grande, tá bom? Esse é o pequeno, mas pra mim é um ótimo tamanho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha só como ficou. Deixa eu mostrar aqui melhor os detalhes pra vocês. A alça. Tá, olha só que linda. Então aí para vocês usarem aí praia, piscina, aonde achar melhor. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu joinha, é muito importante. Se inscrevam aqui no canal e ative o sino para receber as novidades. Obrigado pelo carinho. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando aqui abaixo nos comentários, que eu estarei respondendo a vocês, tá? Muito obrigado por me acompanhar nessa videoaula e até breve.